talvez a possibilidade de contribuição que eu tenha a dar justamente possa ser essa entrada. Pelo que eu entendi, do ponto de vista técnico-científico, o Elano trouxe muitas contribuições, e acho que talvez eu possa trazer também contribuições que dialogam e trazem esse aspecto mais filosófico, que muitas vezes é duro, porque o Simondon não cita ninguém. Ele não fala, olha, eu estou fazendo isso aqui, estou dialogando aqui com Aristóteles, aqui com Platão, aqui eu estou dialogando mesmo com Lacan, por exemplo. Ele não fala isso. Então a gente precisa fazer esse processo muitas vezes de restituir. Mas eu confesso para vocês que eu não quero fazer isso muito do ponto de vista da história da filosofia. Eu vou contar para vocês um pouquinho como o livro está organizado e quais as contribuições que eu acho que ele pode trazer justamente nesse aspecto bastante introdutório. Eu fico feliz de saber que vocês vão começar a estudar o MEOT, o modo de individuação dos objetos, o modo de existência dos objetos técnicos, porque a minha proposta no livro de introdução é justamente oferecer uma cosmovisão ou uma maneira de olhar para a obra do Simondon, que obviamente não é a única, mas é uma que eu acho que é muito frutífera para entrar nessa obra e entrar pelos vários caminhos que ela tem. Essa maneira de ler, ela nasce, dialoga muito, aí eu achei bacana vocês falarem também que vocês estão na introdução da individuação, porque eu diria, inclusive, para quem quiser uma experiência de entrada na obra simondoniana, pode ler a introdução da individuação e a conclusão. Eu falo isso no livro, para mim, a individuação, eu sigo aqui um amigo, Gonçalo Aguirre, que fala que a individuação é uma novela, é um romance. E a gente tem que pensar um pouco como um projeto literário mesmo, em que o Simondon escreve para fazer com que a gente sinta a individuação. Ele escreve para que a gente consiga sentir, se implicar numa maneira de ver as coisas que existem, os indivíduos que existem, os seus processos, de uma maneira diferente da qual a tradição normalmente fez, que é a qual normalmente a tradição filosófica, isso eu falo na introdução, eu acho que os dois pontos basilares que a gente precisa ter como ponto de partida para começar a entender por onde o Simondon está indo, o primeiro deles é que o Simondon fala, olha, a gente não tem que conhecer os indivíduos já constituídos, mas o processo de individuação. E correlato a isso, ele fala, as relações têm mais realidade que os termos. O que isso significa, radicalmente? Que se a gente quiser entender e sentir o pensamento do Simondon, a gente tem que olhar para uma garrafinha de água e entender que ela não é um indivíduo garrafa de água, mas ela é um conjunto de relações, de processos que estão ocorrendo e de tipos de existência diferentes que estão ali. Então a gente tem água, tem plástico, tem vários tipos de existências que estão ali presentes. E vocês devem ter discutido isso com o Elano, com o Silvio. Os avanços científicos que estavam ocorrendo na época justamente nos permitem, a gente pode falar de um ponto de vista relativista ou bachelard relacional, mas nos permitem a perceber que as coisas não existem em absoluto, existem por conta própria, existem de maneira acabada, mas existem a partir de uma relação que se estabelece com essas coisas. Então vamos lá. Primeiro ponto para a gente começar a entrar no pensamento de Simondon é estar disposto a uma aventura radical de viver se relacionando com tudo aquilo que existe como se não fossem coisas que já existem de maneira acabada, mas sim coisas que estão em processo, estão em devir, e que o que a gente melhor pode conhecer, o que a gente deve almejar conhecer, não são os momentos de maior acabamento ou estabilidade dessas coisas, mas são justamente os momentos relacionais, os momentos em que as coisas estão em relação. Vocês falaram, por exemplo, a gente sempre brinca quando a gente está falando de Simondon, que você precisa ter muita paciência para você começar a ler o livro, aí você vai ler a individuação, você começa ali naquela introdução que quer revolucionar a história da filosofia, ou a maneira como a gente pensa o mundo,
E aí você fala, não, tá, não entendi nada, talvez eu entenda daqui a pouco. Aí você começa a ler e o indivíduo fica 50 páginas falando sobre como se moldeia o processo de moldeamento de um tijolo, processo de fabricação de um tijolo. Aí quando você acha que ele vai mudar de assunto, ele começa a falar sobre como se corta uma madeira. Qual a maneira em que a operação de corte da madeira pode estar mais adequada, a operação técnica de corte da madeira, à existência dos próprios veios que a madeira tem. E aí você começa a ler, e aí depois você vai ver que ele vai falar dos cristais, e você fala, gente, quando que eu vou começar a entender do que ele está falando? Quando a gente começar a perceber que se individuar cristal, se individuar madeira, se individuar tijolo, é justamente aquilo que o Simondon convida. É ser tijolo, ser madeira, ser cristal e se co-individuar com os processos que a gente está querendo conhecer. Mas eu já vou voltar a isso daqui a pouco. Então a gente estava falando da introdução. Por que, que a introdução é interessante? Aí a proposta de leitura do meu livro de Introdução a Simondon, ele justamente propõe, eu proponho que a gente pode ler a individuação, ou a gente pode entrar na obra de Simondon, traçando um arco que vai da introdução da individuação à conclusão. E esse arco, nessa novela, esse romance que eu falei, no qual são narrados como os objetos vivem, a história desses objetos, o processo de individuação desses objetos, liga uma ontologia, ou uma ontogênese na introdução, a uma ética no final. O Simondon, com todas as letras, pergunta no final: é possível, com a teoria da informação que eu desenvolvi aqui, com a noção, é possível com a teoria da individuação, a partir da noção de informação, eu fornecer uma ética? E a minha resposta, o Simondon não responde, ele responde que é possível fornecer as bases, e a minha resposta um pouco a contrapelo é falar que sim, que a teoria do Simondon já é uma ética. Na boa tradição da escola que eu aprendi com a Marilena Chauí, com a Silvana Ramos, que foi minha orientadora, que são leitoras de Spinoza, de Merleau-Ponty, toda ontologia já é uma ética e toda ética já é uma ontologia. O que, que isso significa para a gente? Significa que a maneira como eu descrevo, ou a maneira como eu me coloco para conhecer o mundo, ou a maneira como eu me relaciono com o mundo, e a ontologia nada mais é do que isso. É uma teoria do ser. É uma teoria na qual eu digo o que é a realidade. Eu dizer o que é a realidade já é dizer que modos de vida são possíveis. E aí aqui a gente daqui a pouco volta para o Foucault, Silvio, mas quando o Foucault fala de ontologia do presente, a historicidade que está presente nessa ontologia do Foucault é justamente essa, que a ontologia se desenvolve ao longo dos processos de saber, poder e subjetivação que são históricos, e esses processos, essa ontologia do presente, ou essa ontologia histórica, ela já é o mundo no qual a gente pode viver. Ela já é a maneira como a gente diz que a gente pode existir nesse mundo. Então, a pergunta central que eu me propus nesse livro foi ler a filosofia do Simondon, ligando a teoria extremamente original que o Simondon tem do ser, a ontologia, ou melhor, a ontogênese, a uma ética. E é uma ética radical, porque o Simondon fala que se a gente considerar que em certas relações moleculares existe um tipo de relação que poderia ser dita social, a gente pode considerar seres físicos seres éticos. A gente pode considerar plantas, animais, objetos técnicos são seres éticos. Então, munido dessa proposta, que eu acho que aí é até um pouco inovadora na leitura de Simondon, até onde eu conheço, poucas pessoas tinham feito essa articulação entre ontologia e ética, é que eu parto para fazer minha leitura. E aí eu vou tentar falar para vocês um pouco quais são as propostas dessa leitura. Normalmente, quem vai ler Simondon, a gente fala de três conceitos, e normalmente as introduções a Simondon falam, você precisa entender três conceitos
para começar a entender esse mundão. São eles: transdução, metaestabilidade e analogia. E eu vou falar de cada um deles muito rapidamente, porque a minha leitura não é a partir dos conceitos epistemológicos. Mas normalmente as leituras de Simondon falam o quê? Que a gente precisa entender. Vou partir um pouco também do que o Elano falou da questão da metaestabilidade, né? Por que a metaestabilidade é um dos conceitos-chave? Porque com a metaestabilidade, o Simondon desenvolve uma teoria do conhecimento, uma maneira de conhecer os processos, as coisas, na qual a estabilidade, a sedimentação é o momento, não é o princípio, não é a principal coisa. As coisas não estão acabadas, como eu estava falando antes, mas elas existem num sistema de tensão permanente. Então, a partir da termodinâmica, dos estudos da termodinâmica, e o Simondon fala isso explicitamente no livro, na individuação e nos escritos dele, ele fala, olha, por que a tradição filosófica teve tanto problema e caiu em tanto dualismo de movimento-repouso, indivíduo em sociedade, ser e devir, afirmação e negação, enfim, a gente poderia, operação e estrutura, que eu vou falar um pouquinho, por que a tradição filosófica usou tantos pares opositivos para pensar as coisas? E o Simondon fala, porque eles não tinham o conceito de metaestabilidade. Eles não conseguiam conceber a realidade como prenhe de potenciais, cheia de potenciais, e aí o Simondon vai usar, em alguns casos, o conceito de energia potencial, em outros de pré-individual, mas a realidade cheia de potenciais faz com que a gente tenha que olhar para todas as coisas que a gente quer conhecer como não coisas acabadas, coisas que você pode falar, olha, isso está em movimento ou isso está em repouso. E aí a gente volta à questão da relação. Esse ser que eu estou olhando, esse indivíduo, está mais em repouso do que em movimento. As relações que ele estabelece com o espaço são mais de repouso do que de movimento. E eu deixo de falar sobre processos acabados, indivíduos acabados, e começo a falar de relações em permanente tensão. E todos esses pares opositivos, na verdade, eles mostram estados de complementariedade. E guardem isso, estados de complementariedade, que eu vou falar disso daqui a pouco, ao falar de alagmática. E aí os outros dois conceitos, que são bastante gêmeos, que é o de transdução e analogia. A ideia de transdução, o Simondon pega esse conceito que pode ser da física, da química, o conceito vai ser usado em várias ciências, mas basicamente a transdução descreve um processo no qual cada etapa de maior sedimentação ou de estruturação num processo serve como base para o que vai vir depois. E, gente, às vezes o Simondon está falando coisas que parecem revolucionárias e são muito senso comum. No fundo, todo mundo sabe que para você fazer alguma coisa, você precisa partir do que já existe. O que o Simondon está falando com transdução é que os processos que existem nas coisas, a gente vai ver que não existe só transdução, mas existe modulação e organização também. Vou falar desses outros tipos de operação depois. Mas que os processos dos seres são transdutivos, ou seja, eu avanço um pouco, me sedimento. Avanço mais um pouco a partir do que sedimentou, me sedimento. O processo mais simples para entender isso é o de cristalização. Um cristal, a partir de uma solução sobressaturada, todo mundo acho que fez essa experiência na escola, ele começa a crescer, ele começa a se formar a partir das tensões moleculares que haviam dentro dessa solução. E o processo de cristalização, ele é paradigmático porque ele mostra para a gente que nenhum processo ocorre de maneira absolutamente indeterminada. Que toda indeterminação, ela surge como uma descontinuidade, mas que está em relação com o que havia antes. E depois a gente fala sobre essas relações de continuidade e descontinuidade. Mas o conceito de transdução, então, tem por função falar que todos os processos a gente tem que conhecer eles pelos momentos de operação e pelos momentos de estrutura. Então, você tem um momento que o processo está acontecendo, você tem um momento que aquele processo se sedimenta. Então, sei lá, um exemplo que eu dou no livro é a propagação transdutiva de um incêndio florestal, uma floresta pegando fogo, com tanta queimada que a gente tem no Brasil.
A floresta vai pegar fogo de acordo com a distribuição das árvores, de acordo com aquilo que pode ser queimado ali, das estruturas que existem para que o fogo se propague. Então, num fogo que se alastra, ele se alastra incondicionalmente a estrutura que ele tem para se alastrar. Se acabar as árvores, se acabar o material que o fogo tem para consumir, ele para de consumir. Então, acho que está dando para pegar essa imagem da transdução. Mas a ideia é simplesmente que todo processo tem etapas de operação, etapas de estrutura. Que cada camada, e que esse processo, cada camada, serve como base para as novas estruturações. E aí a gente tem o conceito irmão, que seria analogia. A analogia é um conceito que foi muito malquisto durante muito tempo na ciência, porque a analogia seria uma espécie de conhecimento primário, porque você não conheceria o fenômeno, você não conheceria o processo, mas você compararia dois fenômenos. E o Simondon fala, não, a analogia, ela não é uma comparação, ela não é uma equivalência entre dois indivíduos, mas uma equivalência entre duas relações. E a partir do momento que a gente estabelece uma equivalência entre duas relações, a gente não está fazendo com que uma relação seja igual à outra, mas que elas tenham relações de equivalência, justamente. Que você pegue o exemplo que eu dou é a teoria da difração da luz e do som no Fresnel. O Fresnel vai propor que existem analogias entre a difração da luz e do som. Significa que a difração da luz e a difração do som são o mesmo fenômeno? Que eles acontecem de maneiras totalmente iguais? Não. Mas o Simondon usa o exemplo do Fresnel para falar, olha, a partir do momento que eu comparo os dois fenômenos, eu consigo perceber analogias que existem entre eles. Gente, ninguém entenderia nada no século XX se não fosse um pensamento analógico. A cibernética, que criou a base para boa parte dos desenvolvimentos científicos que a gente vai viver, é praticamente analogia. Por quê? O que a cibernética propõe? Propõe que a gente pode usar procedimentos parecidos, similares, eu não vou entrar muito no detalhe disso, mas para conhecer uma máquina, para conhecer um computador, para conhecer uma planta, para conhecer processos moleculares, etc. Tá? Mas, enfim, em síntese da parte epistemológica, para eu não me alongar muito. Transdução, metaestabilidade e analogia, no fundo, eles são uma maneira que a gente pode introduzir o pensamento de Simondon sobre como a gente vai conhecer e entender as leituras que o Simondon está fazendo. Beleza. Mas eles podem ser também, isso que eu falei que é uma cosmovisão, é um pano de fundo, é uma maneira de olhar para a filosofia do Simondon, eles são um indicativo de como eu, leitor, pessoa que estou pensando, pessoa que estou vivendo, me posiciono diante do mundo. Significa esses conceitos também que eu posso olhar para o mundo de uma maneira na qual o mundo está sempre em tensão. A estabilidade não existe realmente. A estabilidade é um momento de menor tensão nas relações que existem. O conceito de analogia nos convida, um posicionamento que é ao mesmo tempo ético e ontológico, a entender que nenhuma realidade possui seu sentido em si mesma. Que toda realidade, todo processo é sempre relacional. Que toda individuação, e essa é a aposta central do meu livro, é uma co-individuação. E aí pegando, e a gente vai chegar lá, Silvio, mas essa questão da alteridade ética é justamente que não existe processo de vida que possa ter sentido se não for em diálogo com outra individuação, com outro processo de vida. E a gente não está falando só de seres humanos. A gente está falando radicalmente entender que a nossa vida é uma convivência, é uma co-individuação com plantas, com alimentos, com tudo que está ao nosso redor. Isso é o que o conceito de analogia permite a gente nomear. E que o conceito de transdução permite a gente nomear uma posição diante do mundo que não aceita conhecer as coisas e lidar com as coisas a partir só de modelos ou a partir só de uma pura praxis, de uma pura prática, de uma pura operação. Radicalmente, o Simondon fala para nós que possuir só um modelo e tentar encaixar as coisas nesse modelo, nessa coisa que você falou de educação, que às vezes parece que quer aplicar modelos, não funciona. E também uma educação que queira ser só uma educação do puro devir, uma educação do professor que entra em sala de aula e fala, vou ver o que acontece,
Não funciona. Porque os processos, eles são sempre uma complementação entre modelos e operações, estruturas e operações. É isso que o conceito de transdução nos permite viver. Nesse sentido, a minha proposta foi, beleza, não vou entrar pelos conceitos os conceitos epistemológicos, os conceitos de conhecimento do Simondon. E por que eu não vou fazer isso? E por que eu não fiz isso? Por uma coisa que é aí provocado por alguns amigos argentinos que estão lendo há muito tempo Simondon também, e que vocês devem ter encarado isso no final da introdução da individuação, Simondon está lá, faz uma grande reformulação filosófica, e ele termina a introdução falando: não podemos conhecer a individuação. E você fala: caramba, se eu não posso conhecer, por que você está escrevendo esse livro? Mas ele continua. Ele fala: o que a gente pode é nos co-individuar com a individuação. O conhecimento se co-individua com a individuação que ele quer captar. Essa é a chave. A chave de a gente perceber, e aí começa o livro dessa maneira, que toda a explicação tem como complementar uma implicação. Ou seja, todo desdobramento ou toda disposição a eu me voltar para fora para conhecer o mundo exige que esse mundo entre para dentro de mim e produza algo em mim. E por isso que eu falo que para ler Simondon, a gente precisa, pré-individuando esse momento inicial do livro, o subtítulo é justamente esse: como ler Simondon. Como se relacionar com essa leitura que muitas vezes é muito difícil, se implicando. Então, assim, é óbvio que é super importante para quem quiser ter uma leitura consistente, uma leitura rigorosa, entender o que Simondon está falando da relação entre onda e corpúsculo, quando ele vai falar de mecânica quântica. É muito importante. Mas dá para, mesmo sem ter totalmente o conhecimento explicativo, sem conseguir explicar totalmente o que é aquilo, tem uma dimensão da implicação que é fundamental. Né? No livro eu falo que o ideal é conseguir ter explicação e implicação ao mesmo tempo. A complementariedade entre as duas coisas. Bem, e aí tentar em mais 15, 20 minutinhos para a gente abrir para conversar também. Aí eu entro no livro e a entrada no livro propõe, e aí me desculpe, eu não sei o quanto está filosofês, o quanto está abstrato, depois eu posso trazer um monte de exemplos, enfim. Mas aí eu proponho 3 chaves de leitura. Então a gente falou de 3 conceitos epistemológicos. Eu proponho 3 maneiras de ler o Simondon, 3 chaves de leitura que são dessa correlação entre ética e ontogênese. E eu vou explicar para vocês um pouco o que é, porque essa é justamente a chave da minha leitura. Isso está no primeiro capítulo. Depois de apresentar isso, eu vou desenvolver isso, mas a chave são esses 3 eixos. Eu vou tentar falar disso e um pouco o que isso permite a gente, quais as consequências. E a gente vai lá para o Foucault de novo. A primeira coisa, então, a primeira parte do capítulo 1, o que eu quis propor. Ao olhar para a defasagem do ser, o capítulo fala sobre a defasagem do ser. O que o Simondon quer nomear como defasagem do ser? Ele pega o conceito de fase para 2 funções. A primeira delas, pegando o conceito de fase, ele quer dizer que a gente não consegue ter uma lógica e uma ontologia única para conhecer todos os fenômenos. Então, e isso é o que eu falo, por exemplo, que a dialética errou, porque a dialética ela tem uma lógica do devir, se a gente pegar a dialética hegeliana. Mas essa lógica do devir, que capta os processos em transformação, essa lógica ela não consegue não ser uma lógica do devir. E para o Simondon, existem várias fases do ser. Existe uma fase pré-individual, uma fase transindividual. E existem relações entre essas fases. Então, a dialética acaba sendo uma lógica muito interessante para pensar a fase transindividual, os processos psicossociais. A dialética é muito interessante para pensar os processos, os seres que existem que têm em si uma negatividade. Se vocês tiverem interesse, depois eu volto a isso, mas é aquele
ser, por exemplo, que na sua vida ele está mais apto para pensar do que para viver, como o Simondon fala. Ele está mais apto para reflexivamente estabelecer as maneiras que ele vive do que para ter essas maneiras que ele vive de maneira mais automática, ou de maneira mais ligada ao meio, como é no caso dos animais, por impulso, por instinto, etc. Bem, a questão de fase, o que o Simondon vai falar? Que a gente precisa de um pensamento polifásico. A gente precisa de um pensamento que consiga pensar a especificidade, por exemplo, da existência dos cristais. Porque se eu usar uma lógica que nem a dialética para pensar os cristais, não funciona. Porque a dialética não existe negação nos cristais, por exemplo. Então, eu estou me perdendo aqui um pouco, mas voltando para a questão de fase, o importante para a gente é entender que o ser, a realidade, é multifásica, é polifásica. Ou seja, ela é multidimensional. Eu não vou conhecer da mesma maneira, e não existe da mesma maneira, uma pedra, um tijolo, um objeto técnico, uma planta. E se eu usar a mesma lógica ou a mesma maneira de conhecer um cristal que eu uso para uma planta, não vai dar certo. Eu não sei se vocês entraram nas discussões sobre transindividual, por exemplo, uma provocação que eu faço. Pessoas querem entender muito o transindividual a partir dos processos coletivos. Eu falo, não, o melhor lugar para entender a transindividual no Simondon é a planta. Porque o vegetal, ele é uma relação entre o ambiente e o solo. Ele junta uma dimensão intramolecular com uma dimensão inframolecular. E isso é, por excelência, o transindividual. Mas, enfim, voltando à questão da defasagem, que eu me perdi um pouquinho, gente. Mas vamos lá. A questão da defasagem, a gente precisa entender que o ser é polifásico, ele tem multidimensões. Para a gente poder conhecer um ser que tem multidimensões e esse processo de defasagem do ser, o Simondon propõe uma epistemologia alagmática. Essa epistemologia alagmática está, sim, na individuação. Tem alguns autores que falam que não, que isso vai aparecer depois. Mas não. Há um texto preparatório para o livro A Individuação, que chama justamente Alagmática, que na edição brasileira esse texto está presente. E também o Simondon vai usar esse conceito de alagmática em outros lugares. Ele vai falar, por exemplo, que uma cibernética universal, uma teoria do conhecimento enciclopédica que ele queria, que permitisse a gente conhecer todos os processos, poderia ser chamada de alagmática. Por quê? Porque a alagmática da palavra seria nada mais do que a matesis da alagê, no grego, que seria a matesis, o conhecimento da alagê, da mudança. Então, o que o Simondon propõe é uma epistemologia para conhecer a mudança, e aí eu vou passar rápido por isso, porque eu já falei um pouco disso na transdução, que é uma epistemologia que conhece a relação entre estruturas e operações. Pensem vocês que o Simondon está escrevendo em pleno momento em que você tem, por um lado, o estruturalismo, em que você tem um Lévi-Strauss e um Lacan, o primeiro Lacan, derivando estruturas a partir das quais você poderia conhecer processos do que é o ser humano, do que é a psicologia, etc. E, por outro lado, você tem a fenomenologia, que eram as duas correntes filosóficas principais, que diz que o que você tem, sei lá, na fenomenologia russeliana, é a operação da redução que permite você ter um processo de conhecer as coisas, mas que essa operação tem que se renovar a cada vez. O Simondon, diante do tempo dele, ele fala, eu não quero nem estrutura nem operação. Eu não quero nem ser nem devir, eu quero a complementariedade dos dois. Para eu conhecer a mudança, eu preciso conhecer as duas coisas. E aí, pegando, sei lá... Não, depois eu falo de exemplos para vocês, porque eu acho que a ideia geral da lagmática deu para entender. Mas o ideal é vocês saberem... Normalmente a gente que lê filosofia, lê Deleuze, acha que o devir... e é uma leitura mais rasa de Deleuze, mas que o devir, a transformação, o disruptivo, que é o bom, a operação, que seria estaria do lado bom da história. E para quem leu o Mil Platôs, vai saber que justamente as duas coisas precisam coexistir, as duas coisas sempre coexistem, para que o corpo sem órgãos não vire um corpo fascista. Né? Mas, enfim,
Então, no livro eu proponho para a gente conhecer o que é a epistemologia lagmática do Simondon, que a gente vai conhecer as coisas a partir da relação entre estrutura e operação. E isso, por exemplo, um geômetra, que é o exemplo que o Simondon usa, mesmo o ato geométrico, que poderia ser considerado o ato mais abstrato, o ato mais estrutural que tem, pura forma, o Simondon fala, mesmo o geômetra, existe uma dimensão operacional do traçar as formas. Mesmo aquilo que é mais estrutural ou puramente estrutural, nunca está separado da operação. E mesmo aquilo que parece mais operacional, uma revolução, por exemplo, ou um fogo num bosque, como eu falei, que parece pura disrupção, tem estrutura. Depende de estrutura. Então, eu proponho primeiro essa epistemologia lagmática, para a gente entrar no pensamento de Simondon. Um segundo ponto, uma metafísica da informação, é o segundo ponto que eu trabalho no capítulo 1. E essa metafísica da informação, eu vou tentar ser breve, mas esse é o ponto central para mim da filosofia de Simondon. Diferentemente de todos os filósofos, de todas as filosofias contemporâneas do Simondon, talvez o Ruyer, o Raymond Ruyer, e poucas outras, o Simondon foi o único que olhou por uma coisa que estava acontecendo, que é tão contemporânea a nossa, faz tão parte dessa ontologia do nosso presente, que é o conceito de informação. Simondon foi um dos únicos que viu o conceito de informação e que fez uma filosofia baseada no conceito de informação. E criticando, numa relação tensa com a teoria matemática da informação, do Claude Shannon, e com a maneira como a cibernética formulava um conceito de informação. Eu não vou entrar muito nisso, senão a gente vai muito longe, mas se vocês quiserem, depois eu falo um pouco disso. Mas a base dessa metafísica da informação de Simondon é a gente não separar essência de existência. O exemplo que eu dou no livro é a caverna de Platão. Vocês devem conhecer a alegoria da caverna de Platão, que Platão fala que tem lá uma pessoa que está numa caverna, vendo a projeção das imagens feita pela luz do sol, as sombras no fundo da caverna, e se essa pessoa um dia conseguir se desprender e virar de costas e ver as imagens, as figuras que estão sendo projetadas, e se ela conseguir avançar e ver além das figuras chegar até a luz solar, ela vai chegar à própria fonte da inteligibilidade, a fonte do conhecimento. Se a gente for olhar, esse modelo, ou essa metafísica de fundo, é o que está presente, inclusive, no iluminismo. É o que está presente, inclusive, na filosofia kantiana, por exemplo. Para conhecer algo, eu preciso acessar a essência. Eu preciso acessar a fonte da inteligibilidade. O que o conceito de informação vai trazer para a filosofia simondoniana? A questão justamente de que existência e essência não se separam. Que a fonte do conhecimento já é aquilo que ela expressa na realidade. E isso é o conceito de informação. O conceito de informação, ele surge inicialmente com uma ideia de dar forma a uma matéria. Isso na tradição ilemórfica, que o Silvio falou que vocês trabalharam, né? O Simondon vai criticar a tradição substancialista e a tradição ilemórfica porque justamente elas não conseguiram pensar o processo de informação, o processo de ganho de forma de uma matéria, ou, na verdade, o processo de transformação e de modificação de existência a partir de certas essências ou a partir de certas condições iniciais. Então, nesse capítulo Metafísica da Informação, eu proponho que a filosofia do Simondon é uma filosofia extremamente original, porque ela já não separa mais existência de essência, e ela consegue capturar, e vocês vão ver muito isso no Meote, as novidades que o pensamento técnico-científico está trazendo a partir do conceito de informação, do conceito de comunicação, do conceito de sistema e do conceito de organização. E, por fim, a chave de leitura, a terceira chave de leitura, é a ideia de teoria metaestável. Deixa eu só voltar ainda a um ponto e eu já vou terminando, mas na questão da metafísica da informação,
o aspecto fundamental para nós é que a gente conhece os processos a partir das informações. Então, como que a gente sabe que um bosque está pegando fogo? É a partir de uma informação que você recebe. Esses processos comunicacionais é a maneira como a gente conhece aquilo que está acontecendo por aquilo que nos chega, por uma mensagem que é transmitida. Então vai ser muito importante até para a própria maneira que a gente vai conhecer as coisas. Se vocês quiserem, eu entro um pouquinho mais nessa filosofia da informação, porque a minha pesquisa atual tem a ver com ela, eu tenho feito uma arqueogênese da informação, nesse sentido que o Silvio estava falando de uma ontologia do presente. A ideia é que se a gente quiser entender as tecnologias digitais, as plataformas, as redes sociais, os fenômenos contemporâneos, mesmo o desenvolvimento da ciência, a gente precisa entender o conceito de informação. Para a gente entender, por exemplo, por que a genética usa, para falar dos seus processos, como informações, trocas de informação, formação genética. Por que a genética usa esse conceito? Por que a computação usa esse conceito? Por que a engenharia usa esse conceito? Porque todos os campos começaram a usar o conceito de informação ao ponto de muitos analistas, filósofos, pessoas falarem que a gente vive a era da informação. E aí é justamente o que o Simondon fez foi criar uma filosofia que esteja à altura do nosso tempo, ao conceber a informação como aquilo que permite a gente ligar as existências às essências. Por fim, terceira chave de leitura é considerar a filosofia do Simondon como uma teoria meta-estável. O que significa? O Simondon elabora, sim, e eu falo isso no capítulo 2, uma maneira esquemática de ver o mundo. No Simondon existe uma espécie de modelo ou de esquema para conhecer todos os processos, que é basicamente o esquema da transdução, da modulação e da organização, que é a transdução é aquele momento em que você tem uma operação, você tem um processo que vai vir a ser uma estrutura, para dizer de maneira simplificada, porque você tem também outros modelos de transdução. A modulação, e aí para quem lê Deleuze, a modulação é um conceito central, por exemplo, na sociedade de controle, em que o Deleuze fala que a modulação é o que acontece na nossa sociedade de hoje, em que você governa, você exerce o poder controlando as energias, controlando as forças. A modulação é esse processo de colocar limite ao desenvolvimento, à individuação, aos devires que estão acontecendo. Então você tem transdução, modulação, ou seja, separação dos processos, contenção dos processos e organização, que é uma espécie de complementariedade entre transdução e modulação. O Simondon, para falar do instinto, dos objetos técnicos, do comportamento, da percepção, porque tem outros livros do Simondon, teoria das imagens. Eu mostro no livro como para todos esses processos ele vai usar esses três conceitos. E aí você pode perguntar para mim, você fala, putz, mas aí a filosofia do Simondon não padece daquele que a gente fala para todas as filosofias, que é construir um sistema fechado, um sistema acabado de pensamento? E a ideia é que justamente não, por duas razões. Primeiro, porque o Simondon propõe que uma teoria ela é sempre meta-estável, ela é sempre uma maneira inacabada de a gente ver o mundo, e a cada momento que a gente voltar a tentar conhecer algo, o nosso conhecimento vai se ampliar. Não existe estabilização do conhecimento, nem estabilização da teoria, ou seja, cheguei a uma formulação sobre como funciona uma tomada, por mais acabada que ela esteja, ela sempre vai estar aberta para novos desenvolvimentos sobre essa formulação. Nenhuma teoria vai ser plenamente acabada. Agora, a chave para tudo isso, e aí o conceito chave para mim da filosofia simondoniana, é o conceito de pré-individual. A gente falou que, o Simondon falou que a partir da metaestabilidade, a ciência pode se reinventar, como a gente estava vendo, a teoria do conhecimento pode se reinventar. E eu diria que a partir do pré-individual e da informação, que são dois conceitos siameses na obra do Simondon, a filosofia pode se reinventar. A nossa maneira de olhar para o mundo pode se reinventar. Por quê? O que o Simondon fala, e essa é uma das coisas mais difíceis de pegar da filosofia dele,
é que existem, além de coisas que já são indivíduos, existem seres pré-individuais. E é muito difícil para a gente, porque a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, faz com que a gente lide com as coisas a partir daquilo que já está individuado. E a gente tem que captar justamente aquilo que é uma relação que ainda não se individuou, aquilo que é uma potência, por exemplo, que não se dá sobre a forma do indivíduo. Isso vai proliferar de exemplos na obra do Simondon. Vai ser um germe dentro de uma solução sobressaturada, que vai ser uma potência, mesmo depois de um cristal se formar, os germes cristalinos que existem dentro do cristal estão ali como potência. No processo de moldeamento de um tijolo, por que o Simondon fala que o lemorfismo não conseguiu captar direito o processo de fabricação de um tijolo? Porque ele falou, o lemorfismo achou que era uma matéria, argila, e uma forma. Eu coloco a forma, eu modulo, eu restringo a matéria. Ele falou, não, porque os conhecimentos de física e química que a gente tem permitem a gente ver que as potências do hidrossilicado de alumínio, que estão dentro da argila, essas moléculas já têm potencial de devir matéria plástica. Não é que elas são indivíduos já acabados, elas têm potências para se tornar argila e para ganhar forma. Então, outro exemplo no qual o Simondon fala, a potência, a energia pré-individual que existe na argila é o que permite que ela seja ganhe forma. É que ela permite que ela seja informada. Não é porque eu coloco um molde. E aí o Simondon até, para quem já leu essa parte do tijolo, ele nos assusta quando ele fala, mas vejam só vocês, a gente está acostumado a achar que uma ranhura, um grumo, uma pedrinha dentro de um tijolo que foi fabricado, isso seria um pré-individual, isso seria um corpo estranho, isso seria uma potência dentro de um tijolo. E o Simondon fala, não. No caso do tijolo, isso vai ser uma potência parasita que está ali. As potências pré-individuais que existem dentro de um tijolo vão estar nas indeterminações que existem dentro do molde. E a gente pode pegar vários outros aspectos. Eu acho que o que traz mais próximo da gente são os fenômenos psicossociais. Nos fenômenos psicossociais, o Simondon fala, por exemplo, eu vou pegar para vocês o caso da emoção. A emoção, ela é para o Simondon sempre uma dimensão coletiva. Erra quem acha que sente sozinho. Todo sentimento carrega sua potência emocional, afeto-emotiva, que é sempre coletiva. E essa emoção que é coletiva, ela existe no indivíduo como potência pré-individual. Ou seja, eu aqui, Lucas, que estou preocupado com relação a se eu estou passando do tempo, se eu estou indo muito longe e tudo mais. Esse sentimento que eu tenho, ele não é meu enquanto indivíduo. Ele é de um conjunto de emoções e afetos socialmente partilhados que estão em potência comigo agora, para que exista essa preocupação de será que eu estou sendo muito abstruso? Será que eu estou sendo confuso? Será que eu estou sendo claro? Esse sentimento depende de uma emoção socialmente partilhada. Por isso que a filosofia de Simondon nos permite falar que esse sentimento que eu estou sentindo agora não é meu. Ele é uma individuação minha que se coindividua com as pessoas que estão aqui presentes. E no caso, na minha tela agora, eu tenho o Silvio, o Elano e o Pablo com a câmera aberta, que me trazem algumas dimensões pré-individuais. As outras dimensões pré-individuais estão um pouco apagadas para mim, mas estão aí. Então, a noção chave para essa teoria meta-estável é o pré-individual. É que em todos os processos, de todas as coisas que existem, a gente pode proliferar de exemplos, os indivíduos não estão acabados. Mesmo um cristal, que é uma existência muito estável, ela não está acabada, ela tem energia potencial, ela tem uma dimensão, uma fase pré-individual ali naquele ser, naquele indivíduo. Então, e aí, só para explicar para vocês, o conceito de transindividual, que muita gente fica exagerando o conceito de transindividual,
ele nada mais é do que o momento em que o indivíduo, seja ele um ser humano, seja um animal, uma planta, um cristal, se conecta com a dimensão pré-individual. O transindividual é justamente esse pré-individual partilhado por vários indivíduos. Mas, enfim, com essa epistemologia lagmática, com essa metafísica da informação e com essa teoria metaestável do pré-individual, é que eu fiz esse livro propondo uma introdução, uma maneira a gente conhecer a teoria simondoniana. E aí eu vou avançar, vou falar sobre o conceito de amplificação, vou ter um capítulo só sobre o conceito de pré-individual, vou falar o que é ontogênese, por exemplo. Ontogênese, a gente falou tanto, né? Mas a ontogênese, o conceito clássico, é do devir do indivíduo, é o desenvolvimento do indivíduo. O Simondon, como ele tem o conceito de indivíduo e de pré-individual, ele fala, não, a ontogênese não é o mero devir do indivíduo, mas é o devir do ser. Ou seja, é o devir da existência do indivíduo, que não é só individual, mas é pré-individual também. Então, quando a gente fala de ontogênese, o que a gente está dizendo é que a gênese do indivíduo, ela é mais do que o indivíduo. Ela é mais do que aquilo que o indivíduo é, a unidade e a identidade que o indivíduo tem com ele mesmo. Então, isso é que está na base do conceito de ontogênese. Enfim, usando esse arcabouço teórico e conceitual, eu tento formular o que seria essa filosofia ontogenética do Simondon, essa maneira de a gente conhecer as individuações diferentes, para que com isso, na segunda parte do livro, a gente possa pensar uma outra ética. E essa outra ética é uma ética na qual é construída a partir de uma complementariedade entre normas e valores. E aí, só para introduzir de maneira muito geral, para eu dar um respiro também, mas a ética que o Simondon propõe, diferente da ética da tradição filosófica, como eu já falei, é uma ética que vale para todos os seres. Porque a ética é o sentido da individuação para o Simondon. A ética, para o Simondon, é o sentido que surge correlato com uma individuação. Ou seja, quando eu estava falando desse processo de emoção, por exemplo, que eu estou sentindo, a ética justamente é a dimensão de valor e de norma que existe nesse processo emocional. Existe um conjunto de normas sociais e afeto-emotivas que estão presentes quando eu falo o que eu falo aqui agora. Ou quando eu penso que em algum momento eu tenho que falar para vocês, ixi, tô tímido aqui, será que eu tô sendo muito abstrato? Esse tipo de construção, ela é uma construção normativa, que passa desde um lugar de, eu estou aqui num lugar de autoridade, no qual eu posso ficar falando o tempo que eu quiser, até um outro lugar de, não, aquele que fica falando o tempo que quiser, sem eu escutar os outros, é uma normatividade professoral ruim. Todas essas dimensões de modulação de normatividade, como eu decido viver, como eu decido falar para vocês aqui agora, elas estão sendo transformadas constantemente por valores. E esses valores podem ser desde uma necessidade de eu tomar água, que faz com que eu tenha que respirar, e que me faça falar como que eu vou me portar aqui falando, como que eu vou, essa norma de como apresentar o Simondon, como eu lido com ela a partir do momento que eu estou com sede, até valores como a escuta, por exemplo, em que para mim é fundamental que a construção do conhecimento se dê pela fala e pela escuta. Então, aquilo que eu descrevi anteriormente como um processo afeto-emocional, agora eu estou tentando, improvisadamente aqui, descrever como um processo ético. E esses dois processos, eles sempre acontecem juntos. Toda ontogênese, toda a vida de um indivíduo é acompanhado do sentido ético que essa vida tem. E isso dá um nó tremendo na nossa cabeça. Porque na nossa cabeça a ética é uma espécie de regra, é uma maneira de agir de acordo com uma moral, com uma norma pré-existente. O Simondon fala, não existe ética pré-existente. A ética é justamente o sentido que ocorre correlato quando os indivíduos estão vivendo. Por isso que é possível a gente falar, sim, de uma ética dos vegetais, de uma ética dos cristais, porque todos os seres
possuem, na maneira em como eles vivem, uma dimensão ética na própria vida. E, também, contrariamente, invertendo a tradição filosófica, o que o Simondon fala é que a moral, não é que não existe moral, nesse sentido a gente pode até discutir as questões Foucaultianas, Nietzschianas. Simondon é um pensador moral, mas moral de um sentido diferente. Para o Simondon, a moral é aquilo que garante que o sentido ético de um processo que o indivíduo está vivendo não se reduz, não acaba no próprio indivíduo. A moral é aquilo que estabelece que um sentido ético funciona numa rede com outros indivíduos. Então, o exemplo que eu uso no livro, a ética se faria na própria co-individuação. A ética, ela eu não estou conseguindo olhar muito o chat aqui, gente, mas essa eu consegui olhar, obrigado. A ética, ela é, ao mesmo tempo, uma individuação que tem por base os conceitos de norma e valor. Ela é um processo correlato, ela é um processo que se dá juntamente com o processo ontogenético, mas ela também é aquilo que exige que toda individuação seja uma co-individuação. Por quê? Porque o sentido do processo que eu vivo, ou que um copo vive, ou que qualquer ser vive, se dá no meio, se dá em relação com outros seres. Então a ética é justamente o sentido, e o Simondon usa isso, é o sentido de que não existe uma autarquia do devir, não existe um sentido acabado do devir, não existe aquilo que o indivíduo possa se acabar em si mesmo. A ética é aquilo que justamente fala que o sentido de uma experiência de vida se dá na relação. Agora, esse sentido na relação pode ser como é com os dandes, por exemplo, ou com muito dos narcisismos que a gente padece hoje em dia, que é eu vivo e eu tô sendo super ético. E sei lá, vocês podem ter milhares de exemplos disso. Às vezes uma pessoa, eu trabalho com direitos humanos, por exemplo, trabalho no Instituto Vladimir Herzog. E o que eu mais vejo é um discurso, por exemplo, militante que acha que o voluntarismo individual consegue determinar o sentido das ações para o coletivo. Então, se eu vivo de uma maneira ética ou de uma maneira voltada para o outro, se eu abro mão de certas coisas, eu já estou sendo ético. E o que o Simondon fala pode ser, porque não existe ser que não seja ético. Mas você não está sendo moral. Por quê? A moral é justamente o sentido coletivo. Não adianta nada eu ir morar no meio do mato, fazer uma viver numa agrofloresta, e eu não estou criticando a agrofloresta aqui. Mas não adianta nada eu, como decisão individual, tomar esse rumo para minha vida, se esse sentido da minha experiência não se conecta a um sentido coletivo. A moral é justamente o sentido que as existências éticas tomam coletivamente. Então, no livro, eu vou, nessa segunda parte, explicar como que a moral opera, como a ética opera, quais as condições para que a gente possa ter um conhecimento da ética, que a ética exista, quais as condições para que a gente não caia num puro relativismo, para que a gente não caia num vale tudo. Então se tudo é ético, como que eu posso julgar as ações? Eu tento responder isso no livro também, a partir do conceito de reticulação, como foi falado antes, para, por fim, propor uma experiência no final, que é a do sujeito ético. Vejam vocês, o Foucault fez todo o trabalho dele para fazer uma filosofia que acabava com aquele sujeito ocidental, o sujeito homem, para abrir possibilidade para outros processos de subjetivação. Uma filosofia, como muitas vezes as pessoas dizem, transcendental sem sujeito. Eu não sei se isso vale para o Foucault que vem depois, que está pensando no processo de subjetivação. E justamente no Simondon a gente tem um conceito de sujeito. E o Simondon fala que um sujeito pode ser um animal, pode ser um vegetal. Sujeito é todo aquele indivíduo que tem a capacidade de se autoproblematizar, que tem a capacidade de se autotranscender, que tem a capacidade de normatizar
normativizar a sua própria norma, ou seja, que tem capaz de transformar a sua própria maneira de existir. Então, o sujeito, para o Simondon, ele aparece como um excesso no indivíduo, um excesso coletivo no indivíduo. O sujeito não é algo como se confunde muitas vezes com a pessoa, né? A pessoa é essa figura jurídica, essa ficção jurídica que eu tenho um CPF, eu sou uma pessoa. O sujeito não é isso. O sujeito pro Simondon, a subjetividade, ela pode desaparecer. Ela é uma operação que ocorre no indivíduo no momento em que ele passa a ser mais que um indivíduo. No momento em que o sujeito se abre para o pré individual. E a gente tem um monte de animal que faz isso. As plantas fazem isso o tempo todo. As plantas são um tipo de individualidade cuja subjetividade é coletiva. Se você vê, tem um livro muito interessante que chama A Revolução das Plantas, do Stefan Mancuso, em que justamente ele fala isso. Por que a gente teve tanto desinteresse pelas plantas? Justamente porque as plantas são um tipo de existência que a gente não consegue falar. Aonde começa o indivíduo árvore? Eu não sei se vocês viram um documentário sobre os fungos, em que se você pegar as microrrizas e a realidade que existe subterrânea, você começa a ver que o reino vegetal, no fundo, é uma grande rede que se tece em que você não sabe aonde começa, aonde termina o indivíduo. Quando você corta uma árvore até o final, acabou aquele indivíduo? Quando aquela árvore vira uma semente, aquele indivíduo morreu, mas ela é a parte do outro. A planta, por exemplo, é uma existência transindividual que nos mostra uma subjetividade coletiva que a gente pode ter. E para o Simondon, o conceito de subjetividade justamente tem a ver com isso que eu estava falando, que é a capacidade do indivíduo de se transformar a partir do pré-individual. E por isso eu chego no último capítulo com a ideia de espiritualidade como uma proposta. O Simondon fala que o espiritual é a dimensão daquilo que é único e não único, indivíduo e coletivo, que é si mesmo e que é outro de si mesmo. Ou seja, o Simondon descreve o espiritual como uma dimensão paradoxal, paradoxal no sentido em que o sim e o não coexistem, no qual o indivíduo tem a experiência ao mesmo tempo de ser um indivíduo e ser muito mais do que si mesmo, de ser indivíduo e parte de uma sociedade. E esse conceito de pré-individual, depois de toda a viagem que a gente faz no livro do Simondon, ele chega lá na conclusão e ele propõe que, a partir dessa dimensão espiritual do mundo, ou essa dimensão transindividual, é que o sujeito pode estabelecer outra relação, e ele acaba o livro dessa maneira, falando que o indivíduo pode devir um mundo. É um momento no qual a gente se percebe muito mais que um indivíduo, e a gente se percebe como um mundo, um cosmos. E talvez isso, e aí é onde eu vou na conclusão, permita a gente reinventar modos como a gente vive. Então, talvez a grande contribuição do Simondon seja uma filosofia que, a partir do momento em que a gente se implica na maneira em como a gente vive e conhece o mundo, essa implicação, aos poucos, vai nos levando a viver de outra maneira. E aí eu volto àquilo que eu estava falando para vocês no início. Quem leu e habitou radicalmente a experiência de se co-individuar com tijolo, e aí eu convido vocês, espero que a leitura de vocês do modelamento do tijolo seja outra, não vai ser mais a mesma pessoa. Vai estar aberto essa dimensão relacional, pré-individual e coletiva que existe nas nossas maneiras de viver. Enfim, esse é um pouco o percurso que eu tento falar no livro. Espero que tenha ajudado e obrigado, gente. Agradeço a todos os participantes e Lucas, para você, não tenho aí todos os agradecimentos, são poucos, porque eu sei aí, como eu falei no início, o quanto você está aí trabalhando no evento do Simondon, isso além das suas atividades, que são muitas. Então, sem maiores delongas, para poder não atrapalhar aí no seu compromisso, queria muito agradecer a você, realmente, olha, aqui para a gente isso foi para mim, foi um marco, e vamos aí esperar que a gente possa
trocar aí a figurinhas, como se diz aí, a gente bater bola, não é? Tá? Você já conhece um pouco aqui do grupo. Eu acho que houve algum problema com o Silvio, talvez, tá? Mas deixo aí meus agradecimentos e também a esperança que a gente possa continuar conversando, ok? Tá? E aos outros também agradecer também a participação,